Boa tarde. Está no ar mais um capítulo do projeto Memória Paranaense, do Grupo Educacional Uninter, que levanta a memória de paranaenses ilustres, enfocando a contribuição deles ao Paraná. É o grande repositório de história contemporânea a partir do depoimento de alguns dos personagens de nossa história de hoje. Neste 10 de março de 2009, nós temos a satisfação de receber aqui no Grupo Uninter, no projeto Memória Paranaense, o Dr. Pretestato Taborda Ribas Neto. Ele começou a vida, vem de uma ilustre família paranaense, começou a vida em atividade jornalística, desenvolvida em grande parte do Rio de Janeiro. Lá ele foi testemunha muito próxima dos primeiros grandes passos da política nuclear brasileira, trabalhando no então jornal de ponta da época, que era A Última Hora, com passagens também pelo Jornal do Brasil. E, posteriormente, retornando a Curitiba, Pretestato, que todos nós conhecemos como Tato Taborda, continuou também na imprensa, com artigos. Há pouco me lembrava o professor Hélio de Freitas Puglielli, que a contribuição do Tato à memória paranaense, através de artigos em que ele, inclusive, se reportava a genealogia paranaense, parte da qual tem a sua própria raiz familiar inserida, dos Taborda Ribas. Ele, voltando então ao Paraná, aqui continuou jornalista, posteriormente, já na qualidade de procurador do Ministério Público da Justiça do Trabalho, com o tempo fez-se presidente do Tribunal Regional do Trabalho. No governo Jaime Lerner, no segundo governo Jaime Lerner, foi chefe da Casa Civil e depois secretário de Justiça. Conosco estão aqui o Eduardo Sgazerla, jornalista, e o também jornalista e professor, ex-diretor da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal do Paraná, professor Hélio de Freitas Puglielli. Boa tarde, Tato Taborda. Boa tarde. Tato, vamos às primeiras posições sobre sua vida, sua pessoa. Onde você nasceu, em que ano, que dia, mês, nome dos pais, avós, se for o caso, a Curitiba da sua infância, os primeiros dias em colégio, onde, quando, e vamos chegando até Como não? a sua história global. Meu nome é Pretestato Penaforte Taborda Ribas Neto, nome que herdei integralmente do meu avô. Nasci em São Paulo, mas vim para Curitiba com 9 dias, porque minha mãe estava em São Paulo, acompanhando meu pai e meu avô, que foi para ser operado em São Paulo, e não pôde voltar para cá, porque naquela época tinha que voltar de trem. E as pessoas acharam... Hein? Que ano você nasceu? 1937, 37. dia 20 de setembro de 1937, data da Farroupilha. Sim. Se bem que o trem entre São Paulo e Curitiba era uma viagem muito agradável na época. Mas ela estava no final de gravidez muito pesada, né? Com vagões, dormitórios. Seus pais, nome, sobrenome? Meu pai é Pretestato Taborda Júnior e minha mãe, Dona Ciolina Ascioli Taborda. Minha mãe, descendente de sergipanos, né? A minha
o meu avô, Salvador, veio de Sergipe. Não tem nada a ver com os Ascioli Rodrigues da Costa. São primos São também, primos. né? Mas E a minha avó, ele veio, é interessante, veio casar com minha avó, dona Prisciliana, em Tibagi, porque ele conseguiu uma indicação para ser promotor em Tibagi, de um colega dele da Faculdade de Direito de Recife, onde ambos tínhamos formado, e que era de Tibagi. Essa época, mais ou menos, correspondeu à chegada de muitos homens, depois se tornaram ilustres do Paraná, vindos do Nordeste, né? É verdade, praticamente todos os juízes, né, primeiros desembargadores eram nordestinos. Nordestinos, né? É muito... Os seus avós, então, o seu avô foi o fundador do Banco do Estado do Paraná? O meu avô Paterno. paterno foi um dos fundadores do banco, porque ele, quer dizer, teve muitas pessoas, né, que participaram daquele projeto do Banco do Estado. E ele presidiu o Banco do Estado. E ele foi designado pelo Dr. Afonso Camargo como presidente e lá ficou algum tempo como presidente. E é interessante... Isso lá por 1927, 28. Acho que foi 28, né? 28. É interessante porque a finalidade do Banco do Estado, né, era tirar do domínio dos bancos paulistas os agricultores que estavam indo para o norte do estado. Tanto é que as duas primeiras agências, além da sede em Curitiba, foram Paranaguá para receber lá e Jacarezinho. Por que Jacarezinho? De Jacarezinho eles poderiam atender aos cafeicultores que naquela época estavam ali em volta de Jacarezinho. Ainda era. Tinha a ferrovia que ia para São Paulo, né? Não tinha começado ainda Londrina, que foi fundada em 1932. E era um projeto interessante, sem dúvida, porque havia um impedimento do Paraná plantar café. São Paulo tinha conseguido, né, Meridiano, umas né? determinações, umas coisas que não poderiam estender a área do café para abaixo o sul, do por causa do meridiano risco tal. das geadas. Ah, geadas não podem, então. Veio descendo progressivamente, até que liberaram tudo. É verdade. E o que é interessante, o Luiz Carlos Barreto, Luiz Carlos... Não é Barreto, Luiz Carlos... Não, pouco melhor. Escreveu sobre isso, mostrando que houve muita habilidade do interventor Manuel Ribas. Porque o interventor Manuel Ribas conseguiu, né, que fosse autorizado fazer lavouras experimentais na área de Jacarezinho. Estratagema Então, inteligente. né, e acabaram virando grandes fazendas e tudo. Né? Mas havia um bloqueio. E como é que ele conseguiu isso das lavouras experimentais? Ele trouxe os cafeicultores paulistas para cá e depois vieram os mineiros, que não eram cafeicultores, mas que viraram cafeicultores, são os grandes fundadores de Londrina. E os mineiros tiveram uma presença muito forte ali no Norte Velho, né? Ali nas cercanias de Jacarezinha, cidade, né? Colônia Mineira, né? É. Perto de Siqueira Campos, eu acho. Não, é o lado ali. Santo Antônio e Siqueira Campos. Os seus estudos foram onde iniciais? Bom, eu comecei aqui em Curitiba no Instituto Pestalozzi, que foi uma experiência educacional dos irmãos Piloto. Que estava falando há pouco. Falávamos há Erasmo, pouco. né? Erasmo e Oswaldo. Erasmo E eu trabalhei com o Oswaldo. Eram os representantes da Escola Nova. Do aqui em Pestalozzi. Curitiba, lá, Exatamente. Eles procuraram fazer uma escola, não é? Pegando crianças, eu tinha 5 anos, 5 até 6, 7, 8, 10 anos, né?
mas que fosse não só de aulas convencionais, como também com aulas de arte, aulas de teatro. Eu fui aluno do Viaro, né? Começou Professor bem, Guido hein? Viaro. Poderia começar melhor. E fui aluno do João Turim também. E onde funcionava a escola? Era na rua Comendador Araújo, ao lado de onde tem aquele templo ali de igreja sim. protestante. Ah, Aulas igreja de pintura presbiteriana. e né? escultura? Hein? Aulas de pintura e escultura? Aulas de pintura e escultura, os meninos grandes vultos, gostavam essa muito, variedade, porque as esculturas, para entusiasmar os meninos, eram feitas em barro. Então podia gastar bastante, não era como feito em mármore, que teria que poupar muito, né? Não era material nobre. E durou muito tempo essa experiência? Olha, Chegou a formar uma fundamental, eu fiquei mais ou menos um ano lá. mas você teve notícias de Ele prosseguimento? ficou uns 4 anos funcionando o Instituto Pestalozzi, porque era um instituto realmente de vanguarda. Ele, além de ter essas aulas, ele tinha um setor onde as pessoas surdas, né, aprendiam a falar, e tinham professores de vanguarda nesse campo, que tinham novas técnicas e que começaram no Instituto Pestalozzi. Interessante. Foi uma... Bom, e você Daí prosseguiu... eu passei para o Colégio Belmiro César, não cheguei ao Belmiro César, cheguei à Escola Americana. Ali A já na escola Vicente americana. Foi Machado. aluno da professora Maria Augusta Juve? Maria Augusta Juve. Já na Vicente Que Machado? tinha sido professora do Já era Davi da Vicente- Carneiro. Vicente Carneiro. Já na Vicente Machado? Vicente Machado. Foi professora também do Maria Augusta Juve. Não, a escola americana era do lado da Comendadora Araújo. Tinha frente para comendador, mas entrava também pela Vicente Entrava, era a quadra Machado. toda. A entrada era para Vicente Machado. Mas ali também funcionou o Partenon na Comendadora. Não, mas Não, era era um pouco na para lá. quadra Vamos para lá, na Outro quadra. quarteirão. É onde tem hoje o Mercadorama, né? Não, o Mercadorama ainda tem um resto da escola americana. Americana. Ainda, Sobradão Então, ali. que eu me lembro do Partenon, ele era mais para baixo? Era mais perto da Praça Osório. Mais perto da Praça Osório. Né? Mas o interessante era o professor Luiz César, né? Que era o diretor. E ele era um pastor presbiteriano? Ele era o pastor daquela igreja também. É, da Igreja Presbiteriana E do Brasil. Ao lado, aquela igreja Deu ao lado Deu a do escola Pestalozzi. o nome do pai dele, né? Que era Ele é avô do presidente do Tribunal de Justiça. Que do- fala- o professor Henrique César. Não, é pai. Pai é um do avô Henrique. do... Pai do O Henrique. Belmiro é avô. Henrique. Não, Luiz o César, Belmiro pai. sim. Luiz O César, Belmiro é avô. avô. O Luiz César, que era um homem importante, um homem muito bom, era um bom educador. E você fez o ginásio lá, Não, eu fiz só 3 anos do primário. 3 anos primário. Depois, Depois eu passei para o grupo anexo ao Instituto de Educação, sim. que funcionava ali junto ao Instituto de Educação, naquelas salinhas de baixo ali. E os pilotos faziam experiência lá também, não faziam? Parece que o anexo foi criado pelo Foi Erasmo. criado talvez por Pelo ele. Erasmo, né? E porque era uma experiência interessante, por que era anexo ao Instituto de Educação? Porque nós tínhamos várias aulas que eram dadas por alunas do Instituto de Educação. Então elas preparavam Era a prática muitas pedagógica. aulas e Prática tal, pedagógica. iam lá, E Saí de lá, eu fui para o Colégio Estadual do Paraná. Que já o novo colégio. Não, ainda funcionava. Ainda Foi não. o último ano. Ainda lá no prédio É, antigo. Na- foi o na último Cruz ano Machado. no prédio antigo, da Cruz Machado. E foi uma experiência muito boa ali, né? Eu gostava muito do Colégio Estadual. Você fez os 3 anos lá, Não, daí saímos e fomos para inaugurar o novo. 51. Foi 51, né? Então 50 e 51. Que na época era uma espécie de universidade, o Ah, colégio, sim. né? Pela gabarito dos professores. Você pegou aquele célebre professor Ribeiro como diretor? Peguei o pegou. Ribeiro. continua. Todo mundo pegou o professor Ribeiro, toda essa geração. Até no meu exame de admissão fui examinado pelo professor Ribeiro também. com medo, Toda tremendo. a nossa geração dos Era 60, 70 anos. todo super mundo- rígido, todo né? mundo- e as crianças e os jovens se postavam com ar compungido
quando ele assumia aquela voz marcial dele no alto-falante. Tá lembrado quando ele entrava? Lembro, ele. E ele... Atenção, alunos! Mas eu, Ô, Tato, só uma curiosidade. Você deixou o Pestalozzi por quê, afinal? O teu pai, quer dizer, decidiu mudar, não era, no caso, você, né? Não, Você lembra? Não, ele só achou que na escola americana, onde ele tinha estudado também, ele tinha sido aluno de Dona Maria Augusta Juve. Achou que era melhor. Não era melhor, ele não achava que podia ser melhor ou pior. Tinha que ser o caminho Poderia ir mais natural. para frente, né? Poderia ir até o ginásio, então eu acabei não indo, acabei mudando para o colégio estadual. Tá certo. Mas Acontece que as escolas presbiterianas, o sociólogo e historiador Gouveia de Mendonça, que é o professor da USP, ele tem um longo estudo sobre essas escolas presbiterianas e o que elas representaram para o avanço e a consolidação do protestantismo clássico no Brasil. E um dos exemplos que ele cita como mais claros era justamente da Escola Americana de Curitiba. Quer dizer, a Escola Americana de Curitiba estava dentro de um quadro geral de formação muito especial. Mas eu acho que isso antecedeu o tempo do pretestato e o meu tempo, porque eu estudei 3 anos de primário e 3 de colégio. E, na verdade, a influência religiosa era uma pregação que o Luiz César fazia no início das aulas. Lembras? Que reunia todo antes de mundo nós naquele cantarmos, pavilhão. Deus salve a América. E depois... É mesmo, né? E cantava. Mas geralmente todo mundo chegava atrasado para isso. Eu não, Eu era o chegava primeiro a atrasado. chegar. Tato, e daí você Sistematicamente, se encaminha para o curso de Direito, né? Vamos fazer essa tua... Eu só gostaria de falar um pouco sobre a minha experiência no Colégio Estadual do Pois Paraná. não, importante. Porque Quem para eram mim os seus colegas na época? foi- O Jaime Lerner. O Jaime Lerner foi meu colega, o Roberto Mugiati, o O Zig. filho do o Zigmundo, Siegfried. Segismundo Segismundo Morgenstern. Morgenstern. É professor de Morgenstern. história? Não, não. Não é? Tem um que é professor de história. Aquele Morgenstern. É outro. É outro. Esse é Morgenstern. É a estrela de Stern. Estrela da manhã, né? Da manhã. Não, foi uma experiência interessante, porque realmente o Colégio Estadual do Paraná, ele buscava formar os alunos, né? Então tinha até uns ateliês para ensino profissionalizante, onde você podia aprender mecânica, poder aprender a consertar rádios, era uma eletrônica. No seu tempo, Dos anos isso 50. é inédito, essa revelação, porque ninguém tem registrado isso. Muitas décadas antes do Ministério tinha uma criar escolinha o de ensino arte, né? E tínhamos uma profissionalizante. escolinha de arte, Arte, e tínhamos um teatro, no qual Fantástico. o meu amigo René Dotti, Sim, o Ari Era- Fontoura. Ari Fontoura, né? Aldelair Rodrigues, Rodrigues. Todo esse pessoal passou por lá. O Maranhão, né? Também passou. Maranhão. Bom, mais alguns colegas notáveis daquela época, Não, todos eu acho que eram notáveis, né? mas que você lembra com mais próximos. O mais próximo era o Luiz Antônio Parigot de Souza, que é filho do do professor Pedro Viriato. Fez o Viriato. E aquele tempo a gente sentava por Luiz letra. Antônio né? Veloso de Souza. Veloso de Souza. Porque tem um que é primo do professor Que é Pedro, que é Parigot. Luiz Antônio. Esse é Luiz Antônio Parigot de Souza. E, Você estava por letra, começava pela letra A. quem sentava Eu era bem à frente. próximo de mim era o Roberto. Né? Você estava exatamente por letra. É. Então eu fiquei muito contente quando ele lançou esse livro agora e tal, porque há algum tempo que não ouvia, desde que ele trabalhou. Roberto Mugiati. Sobre claro. jazz, né? Ele Sobre... lançou O Mugiati é um intelectual. Um livro sobre jazz, né? É. Sim. Mas é um livro muito interessante sobre jazz, porque foi graças ao Roberto Mugiati que eu tive algum contato com a cultura americana que era da época.
o Kerouac. O pessoal da Beat Generation. A Beat Generation. É toda a Beat Generation. Como é que o Mujica conseguia isso? No rádio. Mas que aplicação ele E tinha. ele né? falava inglês muito bem, né? Falava inglês bem. Ele é tradutor, né? Mas tinha que ouvir rádio, a Voz da América e tal, para saber o que essas pessoas estavam fazendo na América naquela época. Era um período que as distâncias eram maiores, né? As ondas curtas é que salvavam a Ondas comunicação curtas é que salvavam. internacional. E daí fiz vestibular de Direito, fiz a Na faculdade Federal. Federal de Direito. 5 anos. Quais foram os seus colegas? Assim, você se lembra da época? Olha, tenho muitos colegas, né? Tem vários que chegaram até Mas mais desembargadores. próximos seus? Que você lembra? Eu quero ressaltar. Olha, os mais próximos, né? Eu já os perdi, né? E era, na maioria... Falando de desembargador, eu acho que um deles era o Darcy Nasser de Mello, não era? Esse era mais Mais um ano na na minha frente. frente. Ele está aposentado, né? Darcy. E era uma turma muito grande, né? Nós tínhamos uma turma com Aquele que foi 100. secretário de segurança, o Antônio Lopes de Noronha, não foi esse colega? Também estava uma turma abaixo. E o René era uma turma acima da sua? Quê? O René Dotti. O René Dotti, uma turma acima também. O René se forma em 61. Não, ele formou-se acho que em Não, 59. antes. 59. 59. 61 ele monta o escritório dele. Monta, junto com o doutor Salvador de Maio, né? É, Pra o Hélio trabalhar. Nares. Hélio Nares, que E o era- Dávila. que eram os luminares do direito, Do direito penal, penal. aqui no Paraná. Bom, e o que mais que ocorre na tua vida de importante? Você vai para o Rio. Que é... Mas antes uma perguntinha só, no contexto ali do teu tempo de estudante de Direito, existiam 3 partidos que disputavam o PAP. o Centro Acadêmico Hugo Simas. É. PAP, PAR e PDU. Você pertenceu a algum deles? Ao PAP. Ao PAP? Qual era a linha do PAP? Mais a droit? Era mais à direita. Era mais à direita, mas depois deu uma reviravolta, deu um adornamento à esquerda. Você não fazia parte junto com o Danilo Cortes do PAP? O Danilo O Cortes. Danilo Cortes. Danilo Eu Cortes fazia era do parte PAP. do PAP. então. Também, professor, hein? Até se tu. E quem me levou para o PAP foi o Norton de Macedo Correia. Nossa, Marcelo. Que ele era da tua turma? Não, uma turma à frente também. E que era um político brilhante, né, na faculdade, muito respeitado. O Norte é muito... Bom, você se envolve também nesse período com interesses culturais claros, literatura, por exemplo? Você tem envolvimento com não? Não tenho. Não. Nenhuma atividade cultural? A única atividade cultural que eu tive foi trabalhar na peça O Mártir do Calvário. Ser São Mateus. Quem dirigia? Era o João da Glória. O João da Glória, que depois foi o das operetas. Do João da Glória? O João da Glória, as Das operetas, né? Eu me lembro. O João da Glória, havia umas pessoas que diziam ele só gosta dessa peça porque ele faz o papel de Pôncio Pilatos e pode falar ex-homem judeu. Uma frase ribombante. Não, mas era uma época muito boa e tudo, né? E aonde foi apresentada a peça? Nós apresentamos em Santa Felicidade, era apresentado em vários lugares, né? Em Santa Felicidade, ao lado da igreja, nas Mercês, ao lado da igreja e no Colégio Cajuru, Veja só. com mais êxito no Cajuru. Sim, por causa das moças, né? Não, tinha mais público garantido. Porque o êxito para o artista, para a coisa, é ter uma aplauso. plateia boa. E realmente, em Santa Felicidade não teve tanta gente, era pouca gente. E aqui nas Mercês melhorou um pouco e tal. Mas lá no Cajuru as irmãs levaram, as alunas todas, e nós tínhamos uma grande plateia. Tato, você... Agora vou fazer uma observação de raízes. O teu nome é identificado com vários imóveis da Rua 15
e da rua são imóveis históricos. Claro que ele tem um valor muito mais histórico do que valor venal, né? Isso não tem. Como é que a sua família lidou sempre com a questão imobiliária e a questão histórica? Como você foi percebendo a importância de preservar esse patrimônio? Como os marcos desse patrimônio ali na Rua 15, por exemplo? É porque realmente são 3 prédios, né, em seguida, mas eu não cheguei a ter nenhum, né? A tua herança não. Não é por problema de herança, aqui era na época do meu avô. Meu avô tinha 3 filhos, aí ficou um para cada filho e tal, e foram... Pois é, diluiu a dispersando. herança, né? Mas era interessante. Mas já havia consciência naquela época da necessidade de preservar o patrimônio histórico? O meu pai sempre defendeu isso. Tanto é que o outro prédio que o meu avô deixou também foi o prédio onde começou a Gazeta do Povo, na rua Doutor Muricy. E que ele morava em cima, meu avô, e eu morei também depois com meu pai, tudo. E aquele prédio, meu pai não deixava alterar de jeito nenhum. E o Banco Mercantil de São Paulo precisava, porque não é que ele quisesse destruir e tal, ele precisava daquele espaço todo para sua filial de Curitiba. E aí a conciliação que houve foi que minha avó vendeu, que era minha avó Meira, que era a proprietária onde nós morávamos, vendeu para o banco e o banco daí reformou, aumentou, mudou, modernizou, porque era um prédio muito bonito até, era um prédio interessante. Tanto é que a Gazeta do Povo foi para lá, porque era também o depósito do Taborda e Irmão. Taborda e Irmão era a empresa do meu avô, Pretestato Penaforte, e do irmão dele, Joaquim Inácio. E por que eles precisavam um pé direito muito alto? Porque eles recebiam mercadorias, né? Porque eles eram um tipo de atacadistas, né? Tinha que Eles estocar, vendiam né? basicamente para o pessoal que vinha do interior e tal, eles vendiam muito pouco no varejo. E aí a Gazeta do Povo aproveitou muito aquele espaço, por isso que ela se interessou em ir para lá, na época que ela foi, porque instalar podia as pôr máquinas. as bobinas de papel. Que sem um espaço como esse, alto e tal, ficava difícil colocar as bobinas. E ali na Rua 15, há 2 imóveis da família de vocês ali, históricos também? Bom, aquela quadra tem sido preservada, né? Ali que é a primeira quadra, A primeira quadra é a Rua 15. toda tem sido preservada. São 3 prédios, têm sido os 3 prédios preservados, apesar de alguma dificuldade, porque o rio Ivo passa embaixo e às vezes temos problemas, né? Então, tivemos que E fazer vem muito... governo e vai governo, não se resolve o problema do Rio Ivo. hein? Continua causando problema. muitos reforços e tudo. Mas eu gostava muito de morar na rua Doutor Muricy, falando sobre Curitiba antiga, porque naquela época, o menino, quando eu fui para lá, eu tinha 8 anos, podia sair até à noite de casa. Tinha e tal, problema. não tinha problema nenhum. Que altura da Muricy que você morava? Eu morava na primeira quadra ali, entre a Rua 15 e a Praça Zacarias. Lugar Plano centro. Bem no centro. centralíssimo. Eu podia até ir ao cinema à noite. Né? Eu podia ir ao cinema à noite. Não era... Chegava no Ópera, do Avenida, do América, Curitiba, Odeon, Ritz, Palácio. Mas voltando um pouco aos antepassados, não sei se seu pai ou seu avô teve uma atividade política também, não? Ou pelo menos candidatou-se a eleições, que eu me recordo vagamente. O meu pai, ele em 1945 e tal, quando foram fundados os partidos e tal, ele entrou para o PSD. E no PSD e tal, ele fazia parte de um grupo
né, que tanto é que ele foi secretário da Fazenda do Brasil Pinheiro Machado. Ah, eu fiz a confusão entre o pai e o avô. Ele Foi o secretário O pai foi secretário da Fazenda. Meu avô foi presidente do Banco do Estado. E naquela época o PSD era muito importante, porque ele herdou todas aquelas estruturas feitas durante a longa governo Vargas, né? E na primeira eleição para governador que nós tivemos, eu acho que foi em 47, o meu pai queria lançar a candidatura do doutor Alô Guimarães, que era uma pessoa muito conhecida na cidade, muito respeitada e tudo. Mas houve muita restrição e quem ganhou a convenção foi o senhor Moisés Lupion. Aí meu pai fez parte de um grupo que fundou a dissidência do PSD. E a dissidência do PSD, junto com o PR e mais o UDN que estava se formando, lançou a candidatura de Bento Munhoz da Rocha para governador. Isso não foi em 51? Não, Não, 47, na primeira eleição que ele perdeu. Nessa ele não se elegeu. Não. E foi uma eleição, né? Eu fiz muita questão de sair na rua distribuindo folhetinhos em favor do Distribuir Bento, a cédula naquela época era a cédula. cédula, para votar. Tato, Eduardo. Como é que é? Você lembra um pouco do ambiente da cidade, Tato, né, nesse período? Do centro que você circulava bastante por ali? Conta um pouco, eu acho interessante guardar essa imagem, essa memória, né? Curitiba realmente era uma cidade. Eu me lembro de Curitiba quando tinha uns 130, 140 mil habitantes, né? Que bom, né? Que bom. Mas você podia sair na Rua 15 e certamente você via pessoas que você conhecia, né? Certamente via pessoas que você conhecia. E tinha os cafés, o Café Alvorada, o café... Tinha o Alvorada tinha a pedra famosa, O Alvorada né? na Oliveira Bela, na Travessa. Não, e tinha o Alvorada lá em cima, né? Lá em cima também. Na Rua 15. Na né? Rua 15. Tinha os dois. Mas o mais frequentado nessa época. E tinha um restaurante que era muito famoso e tal, que era o Bar Paraná. Sim, à Além esquerda. da Toca da Onça e o Buraco do Tatu. À esquerda de quem sobe o restaurante. Porque o Bar Paraná, né, a vantagem é que ele tinha... Que era um restaurante, prato, né? que chamava-se Puto Purri, que na verdade você comia de tudo que tinha no restaurante, era um pedacinho de bife, um pedacinho de frango, um pedacinho de peixe, tal, uma saladinha e tal, e uma deliciosa torta de maçã de sobremesa. Hein? Um afeiro de estrudel. Mas Curitiba, eu gostava muito de Curitiba, sempre fui um apaixonado por Curitiba, realmente porque eu me sentia uma pessoa, muito pequeno, e me sentia uma pessoa em Curitiba. Porque podia entrar na rua, podia ir em todos os lugares, enquanto que nas outras cidades maiores, como Rio, São Paulo... Não havia identidade, né? Já havia um certo risco, tinham muitos ônibus passando, os pais tinham medo, né, de soltar crianças de 8 anos, 9 anos na rua. E o que te levou a se transferir para o Rio de Janeiro? Sendo assim um curitibano não nascido... Você teve aqui, alguma mas atividade profissional antes de ir para o Rio aqui? Aqui eu fui... Ou você era um filho da alta burguesia que não precisava trabalhar? Não, eu tive um estágio no escritório de advocacia do Djalmar e cheguei a trabalhar até como estagiário também na vara de falências concordatas de Curitiba e na 5ª Vara Criminal. Djalmar do quê? Friedlund? Friedlund. Friedlund. É? Você tem uma amiga, né? A Galatea? Galatea. É sobrinha dele. Sobrinha dele. E aqui fiquei, né? Mas quando eu me formei em 1960, e nesse mesmo ano de 1960,
eu fazia parte do Partido Trabalhista Brasileiro, do PTB. E trabalhei O velho PTB o velho do PTB. Getúlio, né? Quem é que te convidou para entrar no PTB? Foi o Dr. Léo de Almeida Neves. Opa, belo padrinho. Que aí está, né? Belo padrinho. Tá aí. Aliás, você está convidado a trazer o Léo aqui para nos dar o depoimento, viu? Você pode ver? Nossa. Uma boa Mas ideia. Era uma pessoa muito interessante, o candidato a governador era o Nelson Maculan. Sim. Por quê? Porque ele falava mesmo no discurso dele e contava. Era a história viva do norte do Paraná, a qual ele tinha participado, e todos os cursos ele começava da mesma maneira, depois ele mudava. Eu vim para cá e morava num ranchinho de sapé. E era verdade. Era não verdade? Era mentira, não. Então, na campanha do Nelson Maculan, eu pude viajar pelo Paraná como nunca tinha viajado, não conhecia nada, né? Viajei em várias cidades, fiquei Você conhecendo. era marketólogo, avant la lettre? Era uma coisa muito interessante. Não era nada, eu era apenas uma pessoa que ajudava a carregar as coisas. Confesso que não era. Contra a regra. Não tinha importância nenhuma. Embora eu fosse um advogado formado e tudo, eu não tinha. Meteu a mão na massa. A única importância que eu tinha é porque eu era de absoluta fidelidade e muito cumpridor de horários. Eu cumpria todos os horários, ia levar aquele monte de. Eram uns. Processo. Não, do tempo da campanha política, né? Ah, sim, panfletos. Panfletos, cédulas. isso aqui, cédulas e tal. Entregar num, entregar no outro, porque não tinha outra maneira de entregar. E nessa mesma eleição, Nelson Maculan, eu também estive na campanha do Marechal Dufles Teixeira Lott. A espada de ouro contra a vassoura. Que era, né? E o outro candidato era o senhor Jânio Quadros. Aí o que aconteceu foi que quando o Jânio renunciou, né? O Jânio renunciou ao governo, poucos meses de governo, eu fui convidado para ir a Brasília para cumprimentar, né? Porque o PTB tinha chegado ao poder através do Dr. João Goulart. E lá chegando eu conheci o Dr. Raul Riff. Fui Assessor da apresentado imprensa. pelo próprio Léo também. Sim. Tudo. Secretário de imprensa. E o Dr. Raul Riff gostou da minha pessoa, e eu gostei muito dele também, e ele me convidou para trabalhar na Secretaria de Imprensa da Presidência da República. Na Secretaria de Imprensa, eu fui nomeado, então, Que ano? isso foi em 61, dia 2 de outubro de 61. Eu fui nomeado oficial de gabinete do presidente da República, por indicação do Dr. Raul Riff, e como eu era uma pessoa, né, cumpridora e tudo, e atenta, eu fui designado para uma missão até que eu vejo que importância tinha na época, eu nem vi. Eu ficava na antessala do presidente e quando entravam pessoas que podiam ser noticiadas, eu entrava junto, via o que era falado Fazer a cobertura. e fazia o resumo para a Voz do Brasil. Formidável. Foi o introdutor da reportagem no Palácio aí na década de 60, então. Não fui introdutor da reportagem, não. Já era o sistema. Já era o né? sistema. Porque o presidente da República recebia, sempre fosse o Dr. Goulart, fosse o Jânio Quadros, recebia pessoas e tal, mas tinha algumas que ele não queria que nem dissesse que tinha estado com ele. Por que ele não queria? Porque tinham ido pedir coisas que eram impossíveis. Quando eram grupos que ele sabia que eram pedidos que valia a pena levar para frente e tudo, ele então, eu entrava junto, anotava e ia para a Voz do Brasil. O grupo tal, foi composto pelos senhores, não sei, vindo, não sei, esteve hoje com o presidente da República, porque a Voz do Brasil era muito ouvida no Brasil inteiro. Sempre foi. Você gravava, você mesmo gravava? Não, nem gravava nada, eu escrevia. Escrevia. Escrevia e Eu lia. escrevia,
Não, Não, e- tinha o pessoal da tinha produção. não, daí eu, Passava depois para alguém. Eu passava por papel, né? Tá certo. E ia. Era a Agência Nacional que fazia esse trabalho. A Voz Brasil é comandada pela Agência Nacional. Tá certo. Era parte da presidência da República, que Da tinha presidência. várias outras participações, né? Isso ainda era herança do DIP, né? Isso E foi até hoje continua igualzinho. herança do Mudou DIP, muito. Continua. que se iniciou Departamento com o de Lorival Imprensa. Fontes, né? Departamento de Imprensa e Propaganda. Isso evoluiu para a Agência Nacional depois, já com a democratização. e tal. Agora Agência Brasil, né? Depois foi EBN, Empresa Nacional de Notícias, depois Rádio Brás e agora, que é Rádio Brás e tem a Agência Mas Brasil. foi interessante E essa porque sua atividade? Brasília estava começando. Né? Brasília foi fundada em 1960. Né? E 61 era... Você era solteiro nessa época Não, já era casado. e transferiu-se com a família? Não. Ia e voltava. Ponte Aérea. Aliás, uma questão de família também que não ficou, não houve indagação. Você tem irmãos? Eu tive só uma irmã que já é falecida. Mas só falando sobre Brasília, né? Embora seja sobre Paraná, mas é interessante porque Brasília era uma cidade, né, que você procurava muito encontrar pessoas com quem você pudesse até conversar, porque todo mundo não morava muito longe do outro. Não sei o quê. Tudo muito longe. Agora mudou um pouco, né? Mas houve. Não. Depois estivemos Era lá, uma espécie de deserto humano, e minha né? mulher Maria, estivemos morando em Brasília, e Brasília já era outra cidade, era Pois ótimo, é. gostamos muito. Mas esse primeiro tempo de Brasília, você precisava, para se situar na cidade, né? Era precisava difícil encontrar mesmo. um grupinho. Gerava entendeu? até uma Senão síndrome você ia de ficar isolamento, absolutamente né? isolado. E morava em hotel lá, Tato? Não. Não. Morava com o senador Maculan. Com o senador Macular. O senador Maculan generosamente me colocou no seu apartamento. deu Já no um apartamento quarto, funcional. né? Era apartamento já funcional tinha como apartamento senador. São esses apartamentos atuais. certo. Só que agora estão sendo recaustados, não são apartamentos. E essa Bom, sua atividade no Palácio foi até 64? Não, foi poucos meses. Em 62, eu voltei para o Paraná. Porque esse de ir e voltar, naquela época, Brasília era muito longe, né? Então era muito E os aviões não complicado, tinham a era- capacidade de não voo tinham que tem capacidade. hoje. Né? E os deputados tinham preferência, então às vezes você chegava, os Não deputados entrava. lotavam o avião e você, você tinha que ficava- ficar fora, embora você tivesse passagem, Ficava vendo o avião. porque eles tinham uma lei que dava preferência a eles para voarem, né, em qualquer voo nacional. Não sei se ainda existe isso. Isso deve existir. Essas coisas não desaparecem da noite para o dia. Tão cedo, né? O Brizola, que eu lembro, ele tinha uma permanente da Mas Varig. é da pra viajar, Varig, né? é a gratidão da gratidão, Varig né? ao caudilho. É. E, Mas eu voltei para o Paraná. mas você foi ao Rio também trabalhar? Não, mas depois, isso Conta. depois. Eu voltei para o Paraná, onde me entrosei muito com o pessoal da Assembleia Legislativa. Quem era? O líder era o deputado Amaury de Oliveira e Silva, Depois ministro do Trabalho. ministro do Trabalho. O deputado Anibele, também O velho Anibele? o deputado Cernichiaro, Antônio. né? O deputado Pedro Liberti. Então, o que eu fazia? Eu não era empregado da Assembleia, né? Eu, uma vez ou outra e tal, recebia qualquer coisa, então para pagar, era uma espécie de uma indenizaçãozinha por ter. Eu fazia basicamente projetos de criação de municípios. Então, todos os projetos de Um criação. assessor parlamentar especializado. Não, parece que é uma coisa fácil, mas não é. Porque você tinha que ter Tem que fazer o- exatamente as divisas do distrito que estava sendo emancipado. Colocar aquilo no projeto de uma forma correta. Porque senão ia ser aprovado uma Ia coisa dar e um não era o problema. município.
E depois você vê qual seria a sede do município, não sei o que, e defender, Levantamento. mostrando que já tinha cumprido as exigências mínimas para ser transformado em município. Que eram pequenos, nem milhão mais, era um número de Você se lembra de alguns municípios que tenham passado pelo seu crivo? Olha, para dizer a verdade, São só olhando o mapa do Paraná, porque são não eram tantos que não dá, municípios né? muito importantes, né? O Paraná já tinha muitos municípios, eram municípios. Mas o que foi mais interessante para mim foi conhecer melhor o deputado Amaury de Oliveira e Silva, que era um homem muito receptivo, muito inteligente, um excelente orador. E ele então viu que eu tinha muito prazer em escrever coisas, então ele me encarregava de escrever alguns discursos que ele teria que pronunciar em algum lugar, alguma cerimônia, alguma coisa, não eram do dia a dia da Assembleia, e me dava os elementos e eu transformava aquilo em 3, 4 laudas, né, para ele. E aí nasceu uma amizade muito grande, uma pessoa que eu tenho muitas saudades, é do deputado, senador Amaury, e eu participei então da campanha dele para o Senado. A campanha dele para o Senado foi uma campanha que percorreu o Paraná inteiro, né, várias vezes e tudo, porque naquela época o que dava voto era a presença física mesmo. A pessoa tinha que ir conhecer as pessoas, Abraçar as pessoas. falar, saber todo mundo. E é de onde vem muito do prestígio até hoje e tal, do Maluf, porque ele tem uma memória assombrosa e lembrava de todas as pessoas que tinham passado e tal, que faziam parte de tal. O Amaury também era uma pessoa de muito boa memória, muito simpático e que tinha uma outra virtude, que até hoje é uma virtude para a política, ele era muito paciente. Ele era um grande ouvidor. Ele esperava que as pessoas falassem tudo, né? E daí ele dizia, bom, isso aí pode ser feito assim, ou talvez não possa. O que é uma prova de sabedoria, né? É, Tanto que foi ministro do Trabalho, é. né, que Você Quem acompanhou... Não, precisava ouvir foi muito, né? exatamente. Daí ele foi eleito senador, foi para Brasília, eu fiquei aqui em Curitiba, trabalhando no escritório e tal. Mas logo houve o deputado Almino Afonso, que era o ministro do Trabalho, É um amazonense do PTB. PTB, que depois foi vice-governador de São Paulo também. Ele ia sair para uma outra eleição, não sei exatamente qual, e aí o Amaury foi convidado para ser ministro do Trabalho. E aí ele levou uma pequena equipe com ele. Inclusive o José Augusto Ribeiro, que era editorialista que do Estado do Paraná. era a pessoa mais importante, né, em termos, o doutor Moretso Monteiro de Barros, o Guilherme Camargo, eu e o Jairo Regis, Jornalista da jornalista Última e tal. Hora, depois. Jairo de Araújo Regis. Jairo de Araújo Regis. Mas a sede do Ministério mesmo era no Rio. Não tinha ainda mudado. Os ministérios não tinham mudado para Brasília. Os ministros tinham gabinetes em Brasília, onde eles iam e passavam 1 ou 2 dias da semana, né, atendendo o problema da pasta, pegando a assinatura do presidente, mandando para o Congresso e tal. Mas no Rio é que funcionava mesmo o centro de ligação com as centrais sindicais da época, com o INSS, que era a Previdência Social, que fazia parte do Ministério do Trabalho. E olha, era um ministério exaustivo, o Ministério do Trabalho, que começava as audiências às 7 horas da manhã e iam até 7, 8 horas da noite. Sempre tinha gente, tinha que arranjar espaço, a pauta para colocá-los, tal, uma maneira de recebê-los, né?
E o Amauri era uma pessoa muito paciente e muito presente. Ele fazia questão de ir aos locais, né? E com todo aquele clima político que foi sendo criado, com, vamos dizer assim, a direita colocando o Jango e o PTB na pressão, queria que você contasse um pouco também esse lado da história aí. O Dr. Goulart era uma pessoa que era um gaúcho da fronteira típico. O que é o gaúcho da fronteira? É um homem cauteloso, é um homem que até recebe pessoas. O Dr. Goulart tinha um sistema, ele nem olhava para as pessoas. E era verdade, mas aquilo não era por maldade, não era porque é mal, era porque era um estilo. Era um estilo. O que a gente percebia, né, é que estava se criando um clima artificial de poder sindical, que inexistia. Exatamente, os inimigos estavam fazendo um três cantos em cima do presidente João Goulart, que era... falava em república sindicalista. Né? Quando, na verdade, as estruturas sindicais eram frágeis, não eram fortes a esse ponto. Tanto é assim que, quando explodiu o movimento militar, nem conseguiram organizar uma greve geral, nada. Não houve nada. Foi tudo desarticulado. O que me entusiasmava naquela função era conhecer um outro lado da vida, praticamente, que eu não conhecia, né? Que era exatamente esse lado sindicalismo no Brasil. CGT. A CGT, né? E eu fui ficando no gabinete, fiz um concurso para o Ministério Público, né? Para adjunto de procurador. Não era nem ainda bem do Ministério Público, era o que entrava, quando um entrava de férias, você tinha direito de substituir para não pararem as estruturas. O concurso fez no Rio de Janeiro mesmo. Foi no Rio de Janeiro, era locais, né? Aqui nem existia ainda o Ministério Público do Trabalho no Paraná, nem Tribunal do Trabalho. Aí fui convidado, em março de 1964, para ir para um curso na Cidade do México. Aí consegui me licenciar, né, do Ministério Público, e fui para a Cidade do México. Quando eu cheguei, no meio da viagem, é que eu recebi a notícia que o governo tinha caído. Então eu era um representante governamental de um governo que não existia mais. Poxa vida. Que situação. Mas não tinha como voltar, não tinha nem jeito, nem nada. Eu recebi uma passagem para ir tal dia, voltar tal dia, tudo, me hospedar no México, na cidade universitária. Mas quando voltei, daí vi exatamente as dificuldades das pessoas, né? CGI, CGC, comissão de inquérito, comissão não sei o quê. Então, mas, felizmente, eu, por minha pequena importância, talvez, dentro do gabinete do ministro Amauri, né, eu nunca lidei com dinheiro nenhum, nem nada, não tinha... Mas nem uma IPMzinha você foi prestar depoimento? Eu só tive que prestar depoimento numa... Era ICM, né? Inquérito? IPM, IPM, né? Num IPM. Inquérito Policial Militar. Que era até... Quem fez o inquérito, não me lembro mais o nome, mas era um oficial e tal, foi uma pessoa até muito digna. Era sobre gastos do gabinete. Embora eu não tivesse feito os gastos, eles... me foram feitas duas perguntas, mas uma eu me lembro bem, é por que tantos jornais
vocês compravam tantos jornais. Daí eu tive que explicar para ele, olha, acho que era um coronel, um major, o que acontece é o seguinte, nós não tínhamos comunicação com os outros estados e era uma maneira de começarmos a sentir quando ia haver qualquer problema em algum estado que exigisse uma atenção do ministro do Trabalho. Então comprávamos numa banca que ficava ao lado ali do Hotel Serrador. No centro da cidade, no Centro- passeio ali. É. Era numa banca de esquina ali. É. Praça Paris. Não. Ali bem no... o Hotel Começo da Serrador Avenida Rio Branco. É, o Hotel Serrador bem na esquina ali. É, bem nesse Mas daí Praça começa- Paris, aquilo? Começa a Praça Praça Paris. Paris daí. começa ali. É. Mas é bem... Mas eles até foram muito gentis comigo. Ali vendiam de tudo, todos os jornais. Não foi. Mas Uma pergunta que eu faço para você é o seguinte: quando eu era estudante de Direito, falavam em você e dizia que você estava estudando a fundo autores do ISEB e tal, que tinham interesse assim por sociologia, economia, isso procede? não, é verdade. Quer dizer, no curso de Direito mesmo, né, uma vez assisti um debate, o professor Raul Gomes Ah, célebre por promover os debates. promoveu um debate e que uma pessoa a quem eu fui muito ligado no curso de Direito e a quem até hoje eu tenho saudades, que é o Biratã Borges de Macedo, foi um dos que participaram. O Biratã tinha uma cultura fantástica, eu imaginava que eu nunca conseguirei e, na verdade, nunca cheguei perto. Ele foi para o Rio, foi lecionar no Rio. doutor. Foi da Escola Superior de Guerra. Mas o debate era o seguinte: por que Vasco da Gama tinha saído para ir até a Índia e tal? Como é que era financiada a viagem do Vasco da Gama? Os Lusíadas. E o Biratã fez um estudo muito grande sobre como eram as caravelas e chegou à conclusão que para trazer pimenta e outras especiarias não valia a pena fazer a viagem, porque eram tantos meses que levava, né? Eram tantas pessoas para atender uma caravela daquela e tudo, que só valia a pena, na verdade, porque foram buscar pedras preciosas. Então ficam pondo isso, especiarias e tal. Vocês, meu Deus, isso valia a pena, né? Só por causa de pimenta. Aquele era o lastro da caravela. É verdade. O que eles buscavam, na verdade, era a grande viagem aí às Índias, né? Para descobrir as pedras preciosas. E no ISEB, só 5 mais uma minutos só. pergunta. Então, Você foi fã de Nelson Werneck Sodré, Pois é, então? Nelson Werneck Sodré. Guerreiro. E História da Roland imprensa do Brasil. Corbusier, Corbusier, Memórias de um Álvaro Soldado. Vieira Pinto. Álvaro Vieira Pinto. O Nelson Werneck de Sodré escreveu uma obra antológica sobre a história da imprensa do Brasil. Ah, a melhor história da imprensa. no É Brasil. dele, né? É dele. Muito boa. Você vê que pouca gente lembra, né? Nós vamos fazer um breve intervalo e voltaremos em seguida.